Cheguei! Como é que você está? Tá bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui, a trilha da advocacia, o seu oceano azul nessa pandemia, se é que é possível. Tudo bem, Tião? A gente vai hoje falar sobre comunicação assertiva e oratória. São técnicas que são interessantes da gente trabalhar enquanto advogados, justamente para a gente melhorar a nossa assertividade. Afinal de contas, o advogado, a advogada, ele tem uma pretensão quando ele vai advogar. Essa pretensão pode ser fazer o fechamento, né? Fazer o atendimento dele em relação ao cliente com eficiência e eficácia. E, por outro lado, também criar argumentos que façam com que a tese jurídica dele seja aprovada, ou seja, a ação seja julgada procedente, né? Ou improcedente, dependendo do lado do qual você estiver, ao qual você estiver. Então, a trilha da advocacia, ela é um aquecimento para a abertura do curso, para a abertura das inscrições ao curso Advocacia Magnética. Então, eu estou trazendo para você ao longo dessa semana uma degustação, um review, um trailer de como vai ser o nosso curso, tá? Então é bem interessante que você esteja acompanhando, porque assim você tem a chance de identificar como melhorar a sua comunicação, como fazer com que a sua comunicação seja mais assertiva. E assertividade é no sentido de você ser mais pontual. Não é no sentido de estar certo ou errado, é no sentido de você ser mais pontual, no sentido de você ser mais eficiente, ser mais direcionado. É justamente nesse ponto que a gente vai trazer, tá? É isso mesmo, Tião, você tá falando que é isso, né? Então, a gente vai começar a falar sobre a assertividade através do primeiro requisito. Quando você, tudo bem, Vanilda? Quando você vai começar a pensar na sua argumentação assertiva, na sua comunicação assertiva, você precisa definir em qual situação, em qual momento. Tem pessoas, eu posso me considerar uma delas, que com o passar do tempo a gente entra quase que no automático. A gente entra quase que, quanto mais, né, você faz, mais refinada fica a sua prática, né? Então, hoje eu confesso que é bem difícil eu perder uma comunicação. Não no sentido de persuadir as pessoas, né? Não no sentido de perder uma ação, não nesse sentido. Mas assim, eu cumpro as etapas porque eu, com o tempo, eu consegui ir lapidando, né? Afiando o machado, como se diz, né? E aí eu fui desenvolvendo esse treinamento e fazendo com que a minha comunicação seja mais pontual. Então, uma coisa que fica já para vocês, uma dica, né? Que fica já para vocês. Definam, você vai conversar com uma pessoa, defina um objetivo dessa conversa. Você vai ministrar uma palestra, defina qual é, já pensa assim, qual é a palavra que eu quero que essa pessoa traga ao final dessa palestra. Você vai fazer uma call, né? Hoje tá muito na moda falar fazer uma call, fazer uma ligação com alguém, fazer uma videochamada com alguém. Decida qual é a intenção, o que você quer ao final. Você quer que a pessoa compreenda o que é o final. A partir do momento que você consegue definir isso, as suas chances de possibilidade de retorno, de resultado, elas são maiores. Por quê? Porque você conseguiu desenhar o objetivo, você conseguiu desenhar aquilo que te movia, aquilo que ia fazer você ter um resultado melhor. Então defina, tudo bem, André, Lília? Sejam bem-vindos.
É isso mesmo, Maria, exatamente. Então, assim, defina exatamente o que você quer falar, com quem você quer falar e como você quer falar, porque assim as chances são maiores de você ter o resultado, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a sua intenção? Essa é a primeira regra, você já pode anotar aí. Qual é a sua intenção com essa pessoa? Para que você vai falar isso para essa pessoa? Exemplo, eu quero que meu marido tire a toalha da cama. Então eu vou virar para ele e vou falar assim: ô, tira aí a toalha da cama, que eu já falei 10 mil vezes, né? Se eu chegar assim, falando para ele, a tendência é que a gente vai brigar. Por quê? Porque qual é a minha intenção? Ele tirar e parar de colocar a toalha na cama. Mas ao mesmo tempo eu quero terminar o meu casamento? Não. Então o que eu preciso fazer? Encontrar a comunicação que seja condizente com aquela pessoa, com a recepção daquela pessoa. Tudo bem, Juliana? Para aí sim eu conseguir ser mais assertiva na hora de falar. Então eu não vou virar para ele e falar assim: "Ô, tira aí a toalha da cama". Não, eu vou virar para ele e falar: "Amorzinho, você sabia que a toalha na cama deixa molhado o nosso lençol? E aí o nosso lençol molhado junta ácaros e junta fungos?" Sei lá, eu posso falar assim. Ou seja, eu posso mostrar para ele por que a toalha na cama é prejudicial. Mas eu não vou falar assim: se você deixar, eu não vou mais chamar, eu vou sair, vou me separar de você. Não. Se eu fizer isso, eu estou acuando ele. E se eu acuar o meu marido, o que vai acontecer? Ele vai embora. Meu Deus, que sofrimento. Então, como eu não quero que ele vá embora, eu vou mostrar para ele por que deixar a toalha ali é ruim. A mesma coisa quando eu estou diante, esse exemplo, ele parece tão banal, ele parece tão bobinho, mas é exatamente o exemplo que salva a sua ação indenizatória. É exatamente o exemplo que vai fazer com que... Não ficou? A Juliana tá falando que faltou salvar. Você sabe que eu coloquei o tema ali, mas não ficou não, Ju. Agora que eu vi que não tá. Assertiva. Comunicação assertiva, tá bom? Vamos lá. É bom ter minhas ajudantes, tá vendo? Que lindo. Então, veja, quando eu falo esse exemplo da toalha, a pessoa fala assim: ah, mas que banalidade, né? Acordei no sábado de manhã para vir ouvir que eu como falar pro meu marido, eu nem sou casada e não sei o quê. Não, gente, calma. É porque tudo na vida tem um objetivo, né? Eu comecei a palestra de hoje falando sobre você traçar o objetivo para você determinar o que você quer ao final da sua comunicação. Porque não é só você falar, né? Você tem que ter um objetivo traçado. E aí eu dei esse exemplo da toalha na cama, que você vai demonstrar para ele por que deixar a toalha na cama é ruim. Não no sentido de você abandonar ou de você terminar seu casamento, não, mas no sentido comum. Por que é ruim também para ele? Porque se a cama estiver infestada de fungos e bactérias, vai ser ruim também para ele, né? Então eu fiz esse exemplo para você, que é um exemplo cotidiano da vida, do dia a dia, para você começar a pensar no seu pensamento jurídico, que é numa indenização por dano moral, por exemplo. Por que a maioria dos danos morais aparecem como mero aborrecimento? Que é uma sentença que pessoalmente, eu acho um absurdo, porque você subjugar, né, o sentimento do outro. Mas, enfim, por que tem juízes que dão sentenças de mero aborrecimento? Porque o convencimento dele não foi total, não foi absoluto. Como assim, Fernanda? Quando você vai entrar com uma ação indenizatória por danos morais, você tem que demonstrar para o juiz, fazer esse juiz sentir a dor que esse cliente sentiu. Então, quando você demonstra a dor, quando você faz o outro sentir a dor que o seu cliente sentiu, a situação muda, o argumento fica mais forte. Então, uma técnica que eu uso nas minhas peças, que é interessante, é sempre trazer exemplos
convidar o juiz para imaginar aquela situação ou para vivenciar aquela situação. Nesse convite, ele se põe no lugar do cliente, automaticamente a tendência dele dar, ele pode até dar uma improcedência, porque a ação talvez não esteja com as provas robustas, ou porque a outra parte provou de maneira diferente, mas ele já não vai dar mais como um mero aborrecimento. Entendeu? Então, qual é o meu objetivo ao comunicar com aquele juiz? Qual é o meu objetivo ao comunicar naquela palestra? O que eu quero que a pessoa me entregue? O que eu quero que a pessoa faça ao final dessa comunicação? Isso é comunicação assertiva. É você intencionalizar, é você colocar intenção naquilo que você está fazendo. Ou seja, mais uma vez, para quê? Para que eu tô te falando isso hoje? Então, a minha comunicação hoje para você é para que você veja uma degustação de como vai ser o nosso curso Advocacia Magnética, né? Que eu abro vagas na semana que vem. Então, essa é uma forma de mostrar para você o tanto de conteúdo que você vai ter lá, com exemplos práticos, com estratégias, com meios de você ter uma persuasão melhor na sua advocacia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é assim, que você use hoje, já na sua comunicação, esses argumentos que podem validar a sua tese, para você ter resultados. Então, eu tenho aqui na minha página, eu tenho alguns acadêmicos. Sempre que você for fazer um seminário na sua faculdade, na sua pós-graduação, você também tem que pensar, olha, o que eu quero que meu professor, que é o seu interlocutor final, né? O que eu quero que meu professor tenha em mente? Qual é o gostinho que eu quero que ele saia dessa minha palestra, que é o seminário que você está fazendo? Quando você desenha esse final, quando você desenha o objetivo, lembra lá do casamento? No casamento eu quero que ele mude a atitude, que ele pare de deixar a toalha molhada na cama. Esse é meu objetivo no casamento. E no seminário? E com o juiz? Qual é o objetivo que eu tenho? Então, primeiro técnica, trace o objetivo. Tenha uma intenção real e palpável, tá? Segunda técnica, com quem você está falando? Gente, do jeito que eu falei agora, parece que você sabe com quem você está falando, né? Mas na verdade não. É assim, com quem você está falando, ele tem relação direta com você adequar a sua linguagem ao personagem, à pessoa que vai ouvir. É muito fácil eu, como advogada, professora, ficar falando com todo mundo no juridiquês. É muito fácil. Por quê? Porque eu advogo ainda e eu dou aula também, né? Então, assim, dando aula e advogando, a tendência é eu ficar no juridiquês por mais tempo. Mas se eu ficar no juridiquês por mais tempo, eu perco a comunicação com as demais pessoas. Por quê? Porque isso não vai me conectar com as demais pessoas. Então, para eu poder me conectar com a pessoa que está me ouvindo do outro lado, eu preciso ser real. E se ela não compreender o que eu estou falando, não vai adiantar nada. Não vai adiantar absolutamente nada. Então, sim, se você estiver numa sustentação oral, você vai falar com juridiquês. Aliás, é isso que se espera lá naquele âmbito, né? Agora, se você estiver no tribunal de júri, você não vai usar o juridiquês. Ou você vai mesclar o juridiquês com o informal, com o coloquial. Por quê? Porque aqueles jurados não são advogados, não fizeram direito, não são juízes. Eles são juízes da causa no sentido estrito, mas não no sentido lato, né? Então eles vão julgar a causa, mas sob a perspectiva deles. Então ali, suas técnicas de oratória, de persuasão, têm que ser muito mais aguçadas.
Por isso que a primeira técnica que eu trouxe para você hoje foi a intencionalidade. Para que você quer falar aquilo? Para quê? Aí você vai adequar a segunda técnica. Com quem você quer falar aquilo? Para quem você quer falar aquilo? Então, eu quero falar para umas pessoas leigas. Eu não vou usar o juridiquês. Eu vou usar o juridiquês para trazer uma solenidade, para formar uma... Você vê que minha postura muda? Para formar uma ideia de capacidade, de competência, mas como eles não são técnicos, eles são leigos, eu vou ter que usar as técnicas de persuasão, eu vou ter que usar as técnicas de argumentação para tocar o coração daquelas pessoas. E aí mostrar para elas por que elas devem seguir a minha linha de raciocínio e não a linha de raciocínio do promotor. Entendeu? Então, se eu virar e fizer um júri completamente técnico, a tendência de meu cliente sair de lá culpado é maior do que a tendência dele sair absolvido. Por quê? Porque eu usei uma linguagem que não me conecta com os jurados. E sendo eles leigos, eles não sabem, inconscientemente, eles não conhecem essa distância, essa imparcialidade. Então, por isso que o advogado, a advogada tem que ser carismático, tem que se aproximar, tem que falar com emoção, tem que mostrar todas as suas argumentações que sejam cabíveis para que ele alcance aquele objetivo. Mais uma vez, para que eu estou falando isso? Qual é meu objetivo? Entendeu? Outra questão também é o que eu vou falar. Então, veja, eu já identifiquei com quem eu estou falando. Estou falando com a pessoa que é o juiz. Então eu vou usar um linguajar mais técnico, porque o juiz espera isso de um advogado. Agora eu estou falando com o tribunal de júri, ou estou falando com o meu cliente aqui na sala de recepção do meu escritório. Então eu vou usar com ele a argumentação mais coloquial, que é para ele entender o que eu estou falando e qual o objetivo que a gente vai chegar. Não adianta você virar para ele e falar assim: o seu processo será julgado procedente. Ele não entende o que você quer dizer. Ele não entende o que você quer dizer. Eu canso de sair de audiência, que o cliente sai da audiência comigo, ficou quietinho durante o tempo inteiro, me deixou falar lá dentro. Quando ele sai, fala: não entendi nada. O que aconteceu? Eu ganhei ou perdi? Você também já deve ter passado por isso, né? Por quê? Porque o cliente não entende o que a gente está falando, porque o termo que a gente usa é muito técnico. Se você não tiver essa persuasão, essa percepção na hora do primeiro contato, na hora da entrevista com o seu cliente, você não vai fechar com esse cliente. Porque ele precisa saber que você sabe falar, mas ao mesmo tempo ele precisa saber que você vai entender o que ele está querendo te passar e que você não vai enrolar ele. Muitas vezes, na percepção popular, quem fala muito difícil está tentando enrolar o outro. Não sei se você já ouviu isso, mas é verdade. Se a pessoa fala muito enrolado, se a pessoa se esforça muito para falar muito bonito, ela está tentando enrolar o outro e não argumentar e não conversar com aquele outro. Então essa é uma preocupação que você tem que ter dentro da sua advocacia. O que você está falando, com quem você está falando e como você está falando. Entendeu? Então a gente vai identificar o que eu estou falando hoje. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que eu quero passar? Ah, eu estou indo para o tribunal de júri. Então se eu estou indo para o tribunal de júri, eu preciso estudar o processo. Eu preciso estudar, revisar os meus argumentos. De repente, ensaiar com alguém. Se você ensaia, você tem mais chance de acertar. E se você ensaia com alguém que não tem nada a ver com o âmbito jurídico, maior é a sua chance de acertar. Porque se aquela pessoa entendeu o que você quer dizer, o juiz também vai entender. A tendência é essa, né? Então você vai ensaiar, você vai levar para aquela pessoa a sua comunicação para você ter mais chances de ter resultado ali.
mais chances de ter êxito. Sim? Em segundo lugar, não. Em quarto lugar, você vai agora definir a maneira, o como você vai falar. Então, se você começar a falar muito pausadamente, você vai cansar a sua plateia. Se você começar a falar muito rapidamente, você vai acelerar a sua plateia, vai dar ansiedade nela. Se você alternar, você tem mais chances de ter resultado. Então, como você vai falar? Alternando. Toda vez que você alterna o seu tom de voz, mais chances você tem de ter resultado. Eu tô aqui com vocês numa live. Então, se eu ficar assim, estática, conversando, a tendência é que você estagne, que você durma, que você saia, que você nem perceba que eu acabei de falar, contar uma piada, você não percebeu. Por quê? Porque eu me mantenho aqui estática, parada, só minha boca se move e quase não se move. Você já falou com gente assim? Eu já falei com gente assim, é horrível. Mas enfim, não estamos aqui para julgar, né? Estamos aqui para treinar. Então assim, sempre que você for fazer uma live, uma apresentação, crie uma conectividade com as pessoas. Crie uma conectividade com as pessoas. Eu falo assim, eu me mexo muito, eu venho pra frente, eu vou pra trás, eu me mexo pra cá, eu me mexo pra lá, porque isso cria com você uma movimentação. Isso faz com que você, se estava dormindo, volte. Se estava cochilando, sei lá, pensando na morte da bezerra, volte. Porque é a chance de você bater na mesa, bato palma, faço assim, falo aqui. Então, se eu faço movimentos, eu tenho a chance de manter você comigo. Agora, se eu não faço movimentos, eu tenho a chance de deixar você dormir no sono tranquilo e resplêndido desse friozinho que tá aqui hoje, né? A gente tá em São Paulo, tá frio pra caramba, né? Então, veja, sempre que você for se comunicar, seja por live, pessoalmente, o movimento ele faz parte. E as pessoas ficam preocupadas com o que fazem com as mãos. Uma coisa que a gente fala sempre é assim, deixa a sua mão normal. Conforme você for falando, você vai dar entonação. Pensa que a sua mão é um membro, é uma sequência da sua voz. Imagina que a mão é uma sequência da voz. Entendeu? Então os movimentos, eles têm relação com aquilo que você está falando. Então, por exemplo, eu tô aqui nessa altura com vocês, certo? Vocês estão vendo até a altura do peito. Então imagina que eu tô conversando com você aqui e aí eu tô me movimentando aqui embaixo com as minhas mãos. Pra mim, a comunicação tá perfeita. Por quê? Porque eu tô movimentando minhas mãos, mas você não tá vendo. Então, gente, olha pra sua imagem quando você estiver fazendo uma live, por favor. Olha. E aí eu vou saber que eu tenho que levantar as mãos para poder trazer esse movimento para perto de você. Porque se eu não trouxer esse movimento para perto de você, eu não vou ter chance de causar o impacto que eu quero. Então, por isso as minhas mãos se elevam um pouco. Fernanda, mas é muita coisa para pensar. Sim, é muita coisa, por isso que é treino. É treinar, treinar e treinar. Quando você fizer a primeira live, vai sair horrível, mas é normal. Quando você fizer a segunda live, vai sair menos ruim, mas é normal. A terceira, a 20ª, hoje é a nossa 50 live. Como fala 50? 50ª? Sei lá. Hoje é a nossa 50 live, né? Hoje é o número 50 de lives. Então, assim, palmas pra gente, né? Fazendo lives espaçadas, chegamos no número 50. 50 lives. E eu demorei pra fazer live. Eu demorei. Veja, eu dou aula há 20 anos. Eu faço palestras pelo menos há 18 anos. Porque aula e palestra é um pouco diferente, né? A forma e a maneira como você chega ali, o objetivo, ele é diferente. A intenção é diferente. Então é um pouco diferente. Bom, depois de 2 anos dando aula, com 20 anos eu me tornei palestrante.
E aí, como palestrante, só o ano passado foi que eu fui fazer live, porque eu fiquei com medinho de fazer live. Com todo esse know-how, fiquei com medo. Você acredita? Por quê? Porque é um mundo diferente. É um lugar diferente, é uma atmosfera diferente, é uma forma diferente. Eu sou muito sinestésica. Eu sou muito de perceber o outro, de enxergar o outro. Então, e a minha linguagem e a minha comunicação, ela vai se adequando a partir do momento que você reage, a partir do momento que você fala comigo. Então, a minha grande percepção e dificuldade de entrar, 50ª, a minha grande dificuldade de entrar na live, eu posterguei tanto de entrar em live porque eu fiquei com medo, muito insegura do número de pessoas que iam entrar. Tem hora que eu tô fazendo live que não entra ninguém, eu fico, meu Deus, quem me ama? Não, aí eu lembro que eu tô fazendo pra gravação, né? Aí como é pra gravação, então não choro muito quando entra menos pessoas. Mas é lógico que afeta, entendeu? Mas se você tem o objetivo, qual a sua intenção? A intenção é fazer material e me aprimorar em lives. Então, se a intenção é fazer material e me aprimorar em lives, então tudo bem. Entendeu? Então, assim, quando você tem a intenção muito clara, quando você tem a intenção muito bem desenhada, a tendência daquele número te fazer mal é menor. É muito menor. Mas isso é quando você tem muito claro o seu objetivo, que é o primeiro ponto da nossa aula, né? O primeiro ponto da nossa palestra. Então, quando você tem muito claro o objetivo, você consegue saber. Então, dicas para live. Por favorzinho, olha para a câmera. Praticamente eu falo assim, olha para mim quando você estiver falando comigo, né? Esses dias eu vi uma pessoa que faz live assim, ó. Ela faz live assim, olhando assim para lateral. Mas não é lendo, porque tem gente que às vezes faz para lateral lendo. Mas na verdade não, é porque se ele olha para ele mesmo, ele fica falando, ele até falou, né? Eu sou vesgo, eu sou isso, aquilo outro, porque alguém mandou para ele uma dica de que era para ele olhar para a câmera e ele não conseguia, ele falou isso, sobre isso. Eu achei interessante ouvir a perspectiva dele. Então, assim, a pessoa sabe que ela tá fazendo errado, mas ela faz errado porque se ela for fazer certo, ela vai se desconcentrar. Então, talvez daqui um ano dele fazendo tanta live, ele vai entender que a conexão dele aumenta quando ele olha nos olhos da pessoa. Porque no 1 a 1, eu duvido que ele converse com a pessoa assim. Então, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E se a pessoa conversa com a outra sem olhar nos olhos, sem se conectar com o outro, a tendência dela é perder o outro. É perder, gente, porque você pode ser o melhor orador do mundo, mas se você não olhar pra mim, você não me notou. Se você não me notou, você não gosta de mim. Se você não gosta de mim, pra que eu vou ficar aqui? Isso é ser humano, tá? Não é, Fernanda, o ego, preocupação, insegurança. Não, é ser humano. É ser humano. Entendeu? As suas conexões. Imagina se essa pessoa que já é um grande player do mercado, se ele cria essa conexão de olhar no olho. Se já imaginou, o cara vai se arrebentar mais ainda. Ele vai ganhar o mundo mesmo. Entendeu? Então, assim, às vezes você tá num resultado assim, que você poderia estar assim, se você fizesse um ajuste pequeno. Então, ok, tá começando agora, ok, justificou porque não faz. Ok, mas por que não melhorar? Por que não tentar melhorar? Entendeu? E aí, por que a pessoa fica com dificuldade de olhar na câmera? Porque ela fica olhando para ela. Se eu ficar me olhando, eu tô passando pela transição capilar, por exemplo. Se eu ficar me olhando, tá muito difícil ficar me olhando. Por quê? Porque meu cabelo ainda não tá do jeito que eu quero. Eu vou cachear, então ainda não tá do jeito que eu quero. Entendeu? Então, por isso que se eu ficar me olhando, eu vou ficar notando meu cabelo, os fiozinhos, aí eu não vou conseguir performar tanto, entregar tanto na live, quanto eu tô entregando agora pra você. Agora, se eu for lá e colocar o dedinho aqui, ó, pra cima, pra saber onde tá a câmera, e aí eu descobri que a câmera é esse pontinho que tá aqui, que o meu dedo tá tampando, é um exercício tão bobo, tão banal, que você pode fazer agora. Você coloca o dedinho assim,
E aí você olha para a câmera. Quando você olha para a câmera, você está olhando para mim, que sou a sua interlocutora. Você não está nem olhando para você, porque tem hora que eu nem me vejo, né? Então eu tô olhando pra você, eu tô preocupada com você, com a minha conexão com você. Eu tô te olhando nos olhos. E olha como isso fixa, né, Juliana? Olha como isso faz diferença, né? Aí a Ju falou assim, faça o que tem que ser feito. É exatamente isso. A gente fica esperando a pessoa aplaudir, esperando o outro retornar pra gente, mas a gente não faz esforço algum para chegar no outro, para tocar o coração do outro. A gente acha que o outro tem que vir aqui porque a gente é especial. Não, se esforça, se põe em movimento que o mundo, o universo vai ser generoso com você. Mas se você estiver em movimento, a sorte te encontra. Se você não estiver em movimento, a sorte não vai te encontrar. Porque ela tem muita gente aí que tá correndo atrás dela. Entendeu? Então, assim, o importante é não se preocupar com o ego e com a validação dos outros. Exatamente, Juliana. Eu não preciso que os outros me aprovem. Eu preciso que os outros entendam qual é a minha mensagem. Se ele vai gostar ou não, aí o problema é dele. Mas qual é a minha intenção em passar essa mensagem? É demonstrar como ele faz para a comunicação dele ficar mais assertiva. Como ele faz para a comunicação dele ficar melhor. Então, a gente viu qual é a intenção que você vai levar. A gente viu qual é o público com quem você vai falar. Como você vai falar isso e o que você vai falar, qual é o assunto específico. Eu falei do tribunal do júri e eu vou falar também do seu processo comum, tá? Então, sempre antes de ir para audiência, você tem que ler o seu processo. Eu já fui em audiência sem ler meu processo, cheguei lá e fiquei rendida, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo ali, eu nem lembrava quem era aquele cliente. Então não faça isso, é péssimo para o cliente, é péssimo para sua imagem, é péssimo para tudo. A sorte é que era uma audiência de conciliação, então assim, não houve prejuízo. Mas e se fosse uma audiência de instrução, sabe? Então assim, não faça isso, a sua diligência, a sua obrigação é você ler o processo antes de sair. E agora que é digital, dê preferência para entrar no dia da audiência, porque às vezes o processo, quando você protocola, isso eu descobri recentemente, quando você protocola, ele não entra imediatamente no sistema. Tem vara que está segurando os processos e colocando em fila, como era antigamente. Ao invés de deixar o procedimento já, né, o sistema já incluir a petição já direto, não, tem vara que segura para o escrevente incluir. Não entendo também, tá? Mas eu já percebi que às vezes você entra com uma petição, protocola aquela petição, e depois de um tempo só é que a petição entra no sistema. Olha que absurdo, né? Então, antes de ir para audiência, olhe no dia, melhor. Porque assim, no dia você vai ter certeza se a outra parte não juntou mais nada, se não houve nenhum ofício, algum despacho diferente, ou se a própria audiência não foi cancelada, né? De repente. Então, entra no dia. E aí você se atualiza sobre os assuntos, sobre o que vai acontecer, sobre o que você precisa fazer, tá bom? Se prepare para ir para audiência, não vá assim a passeio, vou passear na audiência, não. Não faça isso com seu cliente, não faça isso com você, porque você pode até perder uma ação, mas perder por incompetência, perder por erro, sabe, a nossa atividade é de meio, porque quem assina a sentença é o juiz. E não porque a gente vai fazer de qualquer jeito e se colar, colou. Entendeu? Não é essa a finalidade de uma ação de meio, né? Uma atividade de meio, tá bom? Obrigada, Gil. Que bom que você gostou. Então aplica, tá bom? Então olhar para a câmera, eu já falei. E cuidado com os vícios de linguagem. Tem advogado que eu acompanho que eles falam assim... Eles fazem bastante stories e nos stories são 15 segundos. E em cada 15 segundos ele tá falando certo. Aí ele fala assim, dá uma dica, por exemplo. Olha, leia o processo, certo? Porque se você ler o processo, certo, vai ser muito bom, certo? E aí, certo, você vai gostar, certo? E aí, né? E aí, tá? E aí, entendeu? Então, quanto mais e aí, quanto mais né, quanto mais certo você falar, mais viciado você está.
Sua comunicação está viciada. E se ela estiver viciada, você não vai alcançar o objetivo que você tem, que é ter êxito, né? Que é convencer o seu julgador, que é convencer as partes. Então, o ideal é que você observe. Eu, por exemplo, eu gravo os stories, eu sempre volto para assistir os stories. Eu gravo essa live, eu sempre assisto a live, porque a gente pode melhorar. A gente pode melhorar, sempre a gente pode melhorar. Então, o ideal é assim, veja, porque esse vício de linguagem, ele faz com que a sua comunicação fique pobre. E com a comunicação pobre, você não vai persuadir ninguém. Você não vai alcançar o seu objetivo, tá? Agora tem o vício de pausa. O vício de pausa é aquele assim... Então, outro dia, a Juliana falando aqui, tá? Eu vou ler o que ela falou aqui do jeito vício de pausa. Outro dia eu fui ver uma live horrível, né? Horrível, horrível. Por que horrível? Porque isso cansa, gente, cansa. A Juliana tá falando que a advogada falava tanto né no final de cada frase que ela desistiu. Ju, você sabe que assim, esses vícios de linguagem, ele tem duas justificativas. A primeira, a falta de preparo. E a segunda, a falta de segurança. Porque os vícios de linguagem nada mais são do que muletas que a gente usa para reforçar aquilo que a gente está falando. Usar um né, por exemplo, para reforçar aquilo que a gente está falando. Entendeu? Isso, se eu em toda frase falar entendeu, e eu já peguei vícios de linguagem assim, que a pessoa falava toda hora entendeu, entendeu, entendeu. Se eu pegar o entendeu, o que vai acontecer? A pessoa tá viciada. E se a pessoa tá viciada, se eu usar o primeiro entendeu, eu tô querendo criar conexão com você. Então, veja, falei com você, expliquei, falei, entendeu? Isso é conexão. Agora, se toda vez que eu falar, eu buscar o entendeu, eu tô tentando validar tudo que eu falo. Ou seja, eu tô tentando saber se você tá gostando de mim. Gosta de mim, por favorzinho. E aí eu fico te implorando, implorando, implorando. Como é que eu imploro? Entendeu? 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 Eu percebi, faz uns 2 anos que eu tava adquirindo o vício do entende. Eu terminava minhas frases, tem até vídeo meu gravado que tem bastante entende. Eu terminava minha frase e aí ela falava, entende? 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 Aí eu percebi, como eu tenho o hábito de sempre estar voltando e lendo e ouvindo, eu não ouço todas, tá? Mas a maioria eu ouço de novo, até para fazer diferença, pro meu aperfeiçoamento. Então, assim, eu comecei a perceber que eu tava usando muito entende, entende, entende. Eu falei, opa, que estranho. E aí eu não tinha me dado conta, porque quem tá viciado não se dá conta que tá viciado. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma autoanálise. Como eu sou professora mentora, as pessoas às vezes têm dificuldade de falar para mim, de virar para mim e falar, Fernanda, você percebeu que você tá falando muito entende? As pessoas têm medo, parece, uma certa solenidade, o que eu acho bobagem, porque me fala, gente, porque eu também erro bastante, eu preciso aprender bastante, entendeu? A gente tá aprendendo, todos os dias a gente tá aprendendo. Então, o ideal é que você comece a se ouvir, para você perceber o quanto que a sua linguagem está adequada para aquele ambiente, o quanto a linguagem está adequada para persuadir aquilo que você quer, para alcançar o objetivo que você quer e assim por diante, tá bom? O pior é que tinha um participante na live, acho que ficou com vontade de fugir. Pois é, né, Ju? O pior é isso, quando só tem um participante e aí a pessoa quer ir embora, mas fica constrangida de ir embora, porque acha que vai magoar o palestrante. Mas assim, todos nós vamos em algum momento fazer algum tipo de coisa que não seria perfeita, né? Mas quando que isso é ruim, Tião? Quando que isso é ruim? Quando a gente não entende que faz parte do processo. O processo da vida é a gente nascer banguela, o dente começar a crescer,
Aí o dente cai para vir o dente perfeito, que é o dente final, que vai ser o dente permanente. A gente já quer entrar numa live, a primeira live da vida, e falar como se, né? Olha, então, uma desenvoltura, porque não sei o quê, porque eu faço. Não é assim. Não é assim. Se você pegar a primeira live de todo mundo, de 100% das pessoas, você vai ver que tem bastante gente que começou assim, com tremedeira, com dificuldade. Entendeu? Com dificuldade. Uma estratégia que eu usei para fazer minha primeira live foi assim, eu tinha ido na Fenaló, então se você quiser buscar depois, você vê lá no YouTube, tem lá. O que eu aprendi com a Fenaló? Porque era um assunto que estava fervendo na minha cabeça, tinha a ver com advogados, e aí eu peguei e falei, não, eu vou falar de um assunto que me deixa confortável, que tá fervendo agora, porque eu acabei de ir, e aí eu vou falar. Então, se você assistir a minha live, mais tecnicamente, no campo da comunicação assertiva e oratória, você vai ver que eu tô meio trêmula. Mas como eu já tenho técnica, né? Já faz 18, 20 anos que eu palestro, como eu já tenho técnica, pode ser que você não perceba. Mas se pegar aí o Reinaldo Polito, por exemplo, né? Que é o bambambam da oratória, ele vai achar 1 milhão de defeitos. Por quê? Porque dá para perceber. Se você pega uma pessoa mais técnica, ela percebe que eu tô bem segura ali. Mas se você pega uma pessoa que ainda não tem esse conhecimento todo de oratória e comunicação, a pessoa nem percebe, porque eu uso técnicas que me fazem ficar mais segura. Mas assim, a gente fica tenso. A gente fica tenso, é normal, né? Porque é do ser humano, vou inovar, vou fazer uma coisa nova que eu desconheço até então, então eu tive que aprender. Eu fiz uma sequência aqui no Instagram de um curso de gestão de pessoas, e aí eu fiz uma sequência que ficou maravilhosa, a sequência sobre selecionar profissionais dentro do direito. E eu fiz, eu acho que 5 lives. E só depois da 5ª live foi que eu fui buscar no meu celular para poder revisar, né? Veja, depois da 5ª live que eu fui revisar, aí eu percebi que meu celular não estava salvando. Então, olha só que absurdo. E naquela época a gente não tinha como salvar direto, igual tem agora, que você salva a live direto no IGTV, né? Naquela época não, você tinha que passar pelo celular, do celular você jogar pro IGTV. Então, olha só que absurdo, né? Eu perdi bastante conteúdo que eu estava fazendo lá. Se eu tivesse olhado na primeira, eu não teria perdido. O que isso tem a ver com técnica de oratória? Tem tudo a ver, porque às vezes você vai para a segunda palestra sem nem ter visto a primeira. Então, reveja o seu trabalho. Você vai para o segundo processo sem nem ter olhado e analisado o primeiro. A gente chama isso de debriefing, que é quando você olha os erros e acertos daquele processo, daquele assunto, daquele caso, daquele trabalho. Você olha, faz uma análise. Esse é o meu convite para você hoje. Faça uma análise das últimas apresentações que você fez, 1 a 1 com o seu cliente. Como é que você atendeu? Você entendeu o que ele queria dizer? Você compreendeu exatamente o que ele fez? Exercitou a escuta ativa? A escuta ativa, você exercitou? Faz esse exercício. Olha se você usou esses 4 pontos, que é o que você quer falar, com quem você quer falar, para que você quer falar e como você vai falar. Veja se você usou essas 4 técnicas. Se você conseguiu fazer isso, se você usou essas 4 técnicas, perfeito, continua assim e vai aprimorando. Se você não usou, cuidado que isso pode te trazer prejuízo, tá bom? Então, Fernanda Ferreira, na jornada da advocacia, reverbera comigo. Obrigada! Beijo, gente, tchau.